Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, a Deus, por esse momento a qual o Senhor nos presenteou, nesse dia, Pai, para estarmos aqui, Senhor. Nós te agradecemos pelo fôlego de vida. Obrigado a Deus, pelo teu sangue que nos purifica de todo o pecado, toda injustiça. Ó Deus, pela igreja, Pai, coluna e baluarte da verdade, a tua palavra, Senhor Deus, que tem nos sustentado e nos conduzido, Pai. Venha, ó Deus, fazer a tua vontade aqui nessa noite, ministra o nosso coração, Espírito Santo, e como diz na tua palavra, Pai, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, igreja. Vamos nos unir nesta noite, como filhos que somos, nosso Senhor, para adorá-lo, que Ele receba o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, que o Senhor possa se alegrar com aquilo que vamos oferecer a Ele nesta noite. Que seja um louvor sincero, um coração aberto e disposto a receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E que o Senhor possa nos levar em espírito e em verdade a adorá-lo, a sentir a presença dEle, a sentir o toque, o perfume suave que Ele tem. Cada um de nós possa nessa noite sentir muito forte a presença do Senhor. Que o Senhor possa sentir de cada um de nós e receber de cada um de nós o melhor louvor. Que cada um de nós reconheça a grandeza do Senhor, a importância, a dependência e a necessidade que temos do nosso Deus, do nosso Pai. Porque sem o nosso Senhor nós não somos nada. Nós não temos nada, não temos força. Não há orgulho que nos mantenha de pé. Não há empáfia que nos faça vencer qualquer batalha, se não for as mãos do Senhor, se não for a voz do Senhor declarando vitória sobre as nossas vidas. Porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. Aleluia, Senhor. Disponha-se diante do Senhor agora. Deixa o teu coração sentir a presença do Pai. Oh, aleluias. Ouça a voz do Senhor nesta noite. Não perca essa oportunidade. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Que a graça de Deus nos alcance. Que o amor do Senhor seja derramado sobre nós. Aleluias, Jesus. Aleluias. Nós estamos diante do trono do Senhor. Oh, glórias. O Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos diante do trono dEle. Não é fácil, né? Se nós formos pensar em reinos, quem pode se achegar à presença do rei? É fácil chegar à presença do rei? É simples assim? Quero falar com o rei, quero ter com o rei, e as portas se abrem? Não é assim. Nunca foi, né? Mas com o nosso Senhor é muito diferente. As portas do céu estão sempre abertas. O Senhor sempre nos ouve, Ele sempre tem tempo, não precisa marcar hora. Aleluia. Que você adentre nesta noite
siga em direção ao trono e se declare ao Rei Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Aleluia, Senhor Jesus. Estamos aqui para te adorar, Senhor, para te servir, ó Deus. Para reconhecer, Senhor Jesus, que sem ti não somos nada, Senhor Jesus. Que não há força em nós, ó Deus. Que nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Que nesta noite, Senhor, cada um de nós, ó Pai, possa declarar, Senhor, a tua grandeza, a tua luz, a sua soberania sobre as nossas vidas, sobre as nossas vontades, Senhor Jesus. Ó Deus, que tu cresça, Senhor Jesus, e que nós venhamos a diminuir diante de ti, Senhor Jesus. E que não haja nada em nós, Senhor, a não ser a tua presença, a tua força, Senhor Jesus, e o teu querer. Aleluias, aleluias. Aleluia. Você pode contemplar o Senhor nessa noite, só pensando aqui, eu
ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e meu coração, todos os meus dias estão descansando em ti, Senhor, eu me Depositamos a nossa fé no Senhor. Oh, não há circunstância ruim que nos impeça de acreditar que mesmo nos piores dias, o nosso sustento vem do Senhor. Porque nós estamos guardados debaixo das mãos daquele que é detentor de todo o poder. Oh, aleluia. Daquele que sabe amar incondicionalmente. O Senhor que desceu do céu e que nos redimiu, conhecendo cada um de nós, nos perdoou dos nossos pecados. Oh, aleluia. Tamanho amor, tão grande amor é esse. Quem de nós seria capaz de viver o que Jesus viveu? E suportar tudo que Ele suportou, sem questionar, sem julgar ninguém. Ele simplesmente pagou o preço pelos nossos pecados. E nesta noite, como todos os dias da nossa vida, nas nossas vidas, nós possamos lembrar e acreditar que um dos maiores compromissos que nós temos com o Senhor é de exaltá-lo, de agradecê-lo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele continua fazendo por cada um de nós. Cada um de nós se conhece, sabe tudo que viveu, tudo que faz, que é certo, que é errado. Nós sabemos, mas o Senhor sabe muito mais. E até mesmo quando nós mesmos não conseguimos nos perdoar, o Senhor nos perdoa. Oh, aleluia. Porque Ele ama cada um de nós de forma incondicional.
não cessem, Senhor, e dizer o quanto Tu és lindo, Tu és lindo, Tu és santo, soberano. Não há outro, Senhor, que se compare a Ti, ó Deus. Oh, grandioso, maravilhoso, príncipe da paz, santo, santo, santo. Yeshua HaMashiach, nosso Salvador, nosso cuidador, aquele que nos traz provisão constante. Maravilhoso Tu és, Senhor, maravilhoso Tu és digno, Senhor, de toda adoração, Tu és digno, Senhor Jesus. Senhor, Tu és digno de toda a nossa adoração. Tu és digno, Senhor, do nosso amor, da nossa adoração, do nosso louvor, Senhor. Tu és digno, Senhor, da nossa gratidão, do nosso respeito, da nossa reverência, Senhor. Só Tu és digno, Senhor, porque ninguém nos amou e nos ama da maneira que o Senhor fez e ainda faz, ó Deus. Oh, aleluia, aleluia. Tu és grande, 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 santo, 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 santo. Tu és santo, 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 absoluto, eterno, grandioso, maravilhoso. Tu és
possa ouvir a igreja dele aplaudindo. Oh, aleluias. Aleluias. Grande és tu, Senhor. Grande és tu, maravilhoso Deus. Aleluias. Aleluias. Essa canção disse: e não há nada que apague o seu amor. Não há nada que apague o amor do Senhor por nós. Aleluias. Aleluias. O Senhor nos ama de uma maneira que eu acredito que a gente não consiga. Que a gente nunca vai conseguir. Ele não ama alguém próximo só, né? Como nós somos. Nós temos preferências. Nós amamos os nossos pais, nossos filhos, amigos mais próximos. Amamos a nossa família. Nós escolhemos a quem amar. Ora. Mas às vezes até quem a gente escolhe, às vezes dependendo das circunstâncias a gente deixa de amar. Com o Senhor não acontece dessa forma. Não há nada que possa apagar o amor do Senhor. Oh, Deus. Que o Senhor nos ama todos os dias. Todos os dias. Grandioso, grandioso Deus. O Senhor tem amor especial por cada um de nós. Nós somos diferentes e com todas as nossas diferenças, o Senhor tem amor por cada um de nós. Ele sabe como amar cada um de nós. Bravos, irritantes, inconstantes, ou muito felizes, honestos ou não. O Senhor sempre nos ama, nos dá oportunidade. O Senhor sempre nos chama para Ele, nos chama de volta. É um amor incomparável. Um amor celeste, um amor ágape, né, pastor? Esse amor que a gente, infelizmente, ainda não aprendeu. Mas que a gente busca e segue buscando. Que um dia a gente não se iguale, né? É impossível se igualar ao Senhor. Mas que em obediência a gente consiga ser ensinados pela palavra dele a amar da maneira que ele nos ensina. Aleluia. Aleluia.
vento pra perder os sentimentos quando penso.
Volta ao primeiro amor, Senhor Jesus. Que nós continuemos apaixonados por Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, grandioso Deus. Nosso ser, que o nosso interior aprenda, Senhor, a retribuir todo o Seu amor, ó Deus. Aleluia. Que possamos Te amar todos os dias. Te amar todos os dias. Com a nossa obediência, com a nossa reverência, com a nossa busca. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Que sejamos, ó Deus, misericordiosos. Que tenhamos amor pelo próximo, Senhor. Que saibamos, ó Deus, enxergar, Pai, o que há de bom no nosso semelhante, Senhor. Oh, aleluias, aleluias. Que possamos, ó Deus, transmitir para aqueles que caminham conosco, para aqueles a quem nos achegamos, Senhor, que nós somos temperados com o Teu sal. Amém. Oh, aleluia, aleluia. Grandioso Deus. Aleluia. Somos Teus, Senhor, nós somos Teus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não deixe, Senhor, essa chama que arde em nós. Chama, Senhor Jesus, que esquenta, Senhor, o nosso coração.
Oh, aleluia, aleluia. Não deixe, Senhor, que nada nos roube, Senhor, de Ti. Que nada, Senhor, nos impeça de Te amar. Possamos, ó Deus, declarar o Teu amor, Senhor, por nós. O Teu amor, Senhor, por toda a Tua criação, por todos os Teus filhos, Senhor Jesus. Oh, grandioso Deus, usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, para declarar, Senhor, e proclamar o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Jesus. Aleluia, 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 Senhor, aleluia. Grande és Tu, grande és Tu, aleluia. Louvado seja por todo sempre, Senhor. Sempre, sempre, sempre. Deus, que a Tua presença, Senhor, nos tome, Senhor. Aleluia. Que a Tua palavra, Senhor, continue a nos abençoar, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que nós viemos aqui para cultuar a Ti, Senhor, para dar a Ti, Senhor. Nós também sabemos, Senhor, quando damos a Ti, quem recebe somos nós. Aleluia. O Senhor não precisa de nada, ó Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor não precisa de nada, o Senhor não precisa de nada, Senhor. Oh, grandioso, maravilhoso Deus, eu não precisa, Senhor, tu sabe cada um, Senhor Jesus. Eu tua graça, oh, grandioso Deus, oh, maravilhoso.
Aleluia, irmãos, glória a Deus. Que louvor abençoado. Quanto a presença de Deus se fez presente aqui. O Senhor não é como nós. Nós somos falhos, nós temos pecados. Muitas vezes agimos de forma que não agrada o coração de Deus. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E nessa noite, durante o louvor, eu entrei na presença de Deus. Eu senti que a presença de Deus encheu esse lugar. Mas eu senti também que tinha algumas vidas aqui que estavam se sentindo vazias. E eu clamei, Senhor, envia os teus anjos com potes cheios da água do teu Espírito. Cheios da água do teu Espírito. Porque nós somos como uma terra. Muitas vezes o nosso coração é como uma terra. E a terra, quando você planta algo nela, você precisa trabalhar para que ela venha florescer ou dar frutos. E nós somos assim. Nós somos essa terra. E nós precisamos ser trabalhados. E nós precisamos da água do Espírito Santo. E eu clamei, Senhor, envia os teus anjos com vasilhas cheias da tua água. E vem derramar sobre nós, sobre a nossa esperança, sobre todo medo, toda angústia, toda insegurança, toda preocupação. E eu creio que o Espírito de Deus se manifestou. Se você estava se sentindo vazio, vazia, receba a água do Espírito. Receba a água do Espírito, que essa água transborde na tua vida e tire do teu coração todo medo. Todo medo. Todo medo, toda angústia, recaia. Tudo aquilo que você tem vivido e que tem tentado te destruir, recaia. Você não está só. Você não está só, o Senhor está com você, o Senhor está ao teu lado, Ele está presente, Ele vê a angústia do teu coração. E o Senhor diz, deixa eu trabalhar. Deixa que eu cuido, deixa que eu trabalhe. Aleluia, Jesus. Pai amado, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome. Deus, reconhecemos que nós não somos nada, Senhor, somos pó. Mas reconhecemos, Pai, que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que pode resolver todas as coisas. A nós compete obedecer. A nós compete o entregar e descansar. A nossa parte é te servir com inteireza de coração. Porque o restante, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não temos autoridade nem poder, o Senhor pode. O Senhor pode, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, Espírito de Deus, muito obrigado, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada vida que se encontra neste salão, aqueles que não puderam vir. Pai, que o Senhor esteja guardando, conduzindo, dirigindo, fortalecendo, abençoando, cuidando, levantando, fortalecendo, abençoando com a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. E nós te louvamos, porque ainda que somos tão pequenos, o Teu Espírito se manifesta, Pai. Muito obrigado. Aleluia, Jesus. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos fazendo a campanha do agasalho e até agosto, agora, meio de agosto mais ou menos, a gente vai recolher e vai entregar para ser distribuído para pessoas que passam frio. Então, uma blusa de lã que você não usa, casaco, pode ser roupa também, roupas assim mais bem compridas e coisas que não sejam inconvenientes, e casacos, mantas, se você tiver alguma coberta, alguma coisa que você queira doar, sapato, coisas que pessoas não têm, né? Muitas pessoas não têm
uma troca de roupa, não tem uma coberta, muitos vivem aí no tempo, na rua. Então você traga ao domingo e coloca dentro daquela caixa lá, está escrito agasalho. Essa caixa foi doada pela prefeitura e nós vamos fazer essa oferta. Incentivar que a gente tenha esse coração, às vezes trazer mantimento, trazer algo que a gente não usa, que esteja em bom estado. Às vezes a gente tem tanta roupa lá e há pessoas que não têm uma troca. E eu queria pedir para o Rogério fazer uma oração pelo Ministério da Palavra. Aleluia, fazendo um favor. As crianças vão sair. Amém. As crianças e adolescentes vão sair, né? Vamos estar orando. Amém? Também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. O apóstolo Pedro diz: vós sois, guarda um pouquinho, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse privilégio de sermos chamados, ó Deus, de um povo separado, um povo que foi comprado, como cantamos, pelo teu sangue, Senhor. Nós apresentamos agora os jovens, adolescentes, as crianças, os professores, ó Pai, pedimos uma unção do teu Espírito sobre eles, para que eles possam ministrar ao coração desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Abençoa, guarda, livra de todo o mal, ó Deus, para a glória do teu nome, Pai. Oramos também pelo ministério da palavra, usa a vida do teu servo nesse momento, que possamos receber a tua palavra, Senhor Deus, como água, Senhor, como semente, ó Pai, ó Deus, para que possamos crescer e florescer, ó Deus, na tua casa, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, Pai. Ó Deus, e confiamos que a tua palavra é fiel e verdadeira, que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória nós te damos, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que Deus quer falar conosco nessa noite? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Eu vou ler um versículo aqui em Romanos capítulo 8, versículo 27. Vou ler o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, você vai procurar saber qual é o propósito dele para a sua vida. E ele chamou você para um propósito específico. Porquanto aos que de antemão conheceu, ele nos conheceu quando estávamos no ventre da nossa mãe, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O propósito de Deus é que a igreja seja transformada pelo Espírito Santo a ponto de ser conforme a imagem espiritual do seu Filho, de Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou,
a esses também chamou. Ele nos predestinou, nos chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Chamou, justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso é futuro. Glorificação é algo que vai acontecer com a igreja após a volta de Jesus. Duas coisas vão acontecer. Uma é a glorificação, que significa que esse corpo nunca mais fica velho. É um corpo glorificado, eterno, conforme o corpo que Jesus está no céu hoje. Às vezes a gente pergunta: Deus, por que eu nasci? O que acontece? O que existe aqui na terra? Qual é o teu propósito? Antes de Deus criar os céus, a terra, a estrela, sol, lua, dia, noite, primavera, verão, outono, inverno, manhã, tarde, noite, hora, minuto, segundo, ano, mês, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O mistério é que há um só Deus, mas o mistério é que existe três deuses, em um só Deus e três deuses. Na nossa mente, nós não concebemos isso. Nós também não entendemos a eternidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é sempre eterno, significa sempre eterno. Ele nunca teve um começo. No mundo racional, não existe isso. Quantos anos você tem? Você perguntar para Deus: quantos anos você tem? Ele vai responder para você: não tem ano. Deus, ele é atemporal. Alguns dizem que o tempo de Deus é kairos. O tempo físico é cronos. Os homens chamam de cronos. Quando alguém vai competir em natação, ele vai e a pessoa pega o cronômetro, cronos, e cronosmetra o tempo que aquela pessoa vai fazer de Agudos a Bauru, vai fazer em 100 metros, natação, prova de revezamento, 100 metros, vai e volta na piscina, o outro pula, vai e vai marcando o tempo, cronos. Nós vivemos num tempo físico, onde tem manhã, tarde, noite, ano, mês. A Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus está fora desse limite. Ele colocou ao homem um limite muito grande. E eu pergunto assim: se Adão e Eva, ao invés de ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tivesse comido, e tivesse comido da árvore da vida, hoje nós iríamos ver uma realidade completamente diferente. Um dos propósitos que eu creio de Deus, que Ele tem para nós, por que Deus criou o homem? O propósito de Deus é trazer o céu, como é no céu, trazer para a terra. Como o ser humano não aceita isso, ele vai ficar fora. Vai ter uma separação. Os que estão com o Senhor, Jesus falou: um dirá a minha direita e a minha esquerda. As ovelhas e os lobos, os bodes. Ele vai dizer: vinde benditos para o reino de meu Pai, que está preparado desde a fundação do mundo. E vai dizer para os outros: apartai-vos, malditos, para o fogo. É algo muito sério. Então a gente vê a palavra de Deus. Jesus, ele fala para os judeus: vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e as Escrituras testificam de mim. Então a Bíblia é Cristo. O Antigo e Novo Testamento testifica de Jesus. Cristo vivia no deserto com o povo de Deus. Os anjos, os rebeldes, falharam, perderam o reino, estão condenados. A geração de Adão e Eva perderam o reino, uns foram salvos, outros não. Geração de Noé teve um juízo, Deus exterminou o povo que não estava dando respeito a ele.
Eu tenho falado para muitas pessoas, inclusive ontem eu falei para um casal, Deus tem um plano para vocês. Isso para mim é uma maneira de Deus chamar a pessoa. Deus chama, está chamando. Ó. A pessoa que não dá atenção a isso, o tempo passa e o plano que era para ser feito na vida dessa pessoa e através dessa pessoa, não é feito. Meu pai na fé brincava e falava assim, uma pessoa chegou ali na presença de Deus e Deus falou assim para ele, o que você fez lá na terra? Eu ajuntei sapatos do pé esquerdo. Fez um barracão, um pavilhão grande de sapato do pé esquerdo. E aí diz que Deus perguntava assim, e onde está? Você trouxe? Ninguém vai levar sapato para lá. Não sei se vocês sabem, o terno de uma pessoa, de um defunto, ele não tem bolso. Só tem aquela lapela assim. Aqui, é assim, se enfiar a mão, não tem nada. Porque não precisa bolso. O morto não vai levar nada. Então o terno, uma pessoa teve um problema de enchente, perdeu roupa, foi num lugar, comprou uma roupa, foi colocar um dinheiro no bolso, não tinha bolso. Aí falou, não, esse aí é terno de defunto. Sabia disso? Terno de defunto, não tem bolso. E a pessoa, então, o outro falou, não, o que você fez lá na terra? Eu ajuntei terrenos. Você trouxe o terreno? Não. O que nós vamos levar para o céu? Vidas que você ganhou e vida que você tem em você. Só isso. Só isso. Ninguém vai chegar lá na presença de Deus e falar, Deus, eu tenho ouro, eu trouxe prata, eu trouxe anel de brilhante, corrente de pérola. Não adianta nada disso. Isso é a sobrevivência até a vaidade humana. Paulo falou, tendo que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. Jesus nasceu numa manjedoura, na simplicidade. É lógico, a gente gosta de conforto, de luxo, mas temos que tomar cuidado para mamon não entrar nisso. A marcha para Jesus em São Paulo é a maior marcha do mundo. Com todo respeito, eu não tenho coragem de ir. Por enquanto. Por quê? É muito dinheiro, é muita coisa material. Eu gostaria que fosse tudo isso. Acho que tem muita coisa de Deus, não estou falando que lá não tem, mas para ir eu quero orar, eu preciso orar. Falar, Deus, eu posso ir ou não? Porque a mistura hoje, material é muito grande. E Jesus, ele veio na terra, nasceu de Maria, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de vida. No princípio era o Verbo, Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, Cristo, estava com Deus e é Deus. Isso é mistério, isso é revelação. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas que existem foram feitas, inclusive com Cristo, por Cristo. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Esse copo tem a participação dele. Material, vidro, cobre, ouro, prata. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Se Deus não existisse, não saía água da rocha, não teria nascente, não teria nada. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele.
João Batista foi mandado por Deus para precursor, para anunciar a vinda de Jesus. Jesus veio na terra, cumpriu seu ministério terreno, 33 anos, pregou o evangelho, levantou o ministério de apóstolos, levantou uma igreja, passou o cajado para eles, pregou sobre o reino de Deus durante 40 dias. E a primeira pregação que João Batista deu, quando a palavra de Deus veio a João no deserto, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus foi batizado por João, ele foi no deserto, jejuou 40 dias, voltou para Galileia, acho que foi ali, pregou o primeiro sermão: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Um homem chamado Nicodemos chegou para Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o senhor é mestre de Israel, porque ninguém pode fazer o que o senhor faz se Deus não for com ele, esses milagres, esses sinais. O senhor é mestre, o senhor é de Deus. E Jesus parte para uma palavra para ele e diz: em verdade te digo. Quando Jesus fala duas vezes, não é redundância, é para reforçar, é uma coisa muito forte. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse é o primeiro nível. As pessoas que não são convertidos, eles nunca viram o reino no sentido espiritual. Depois Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então ver é uma coisa, tem muitas pessoas que só viram. Outras pessoas nunca viram o reino. Outras pessoas entraram, mas na superficialidade. Como você vai numa casa e você entra. Alguns falam que conhecem o Bolsonaro, que ele viu na televisão. É um conhecimento. Mas perto da família dele não é nada. Tem níveis. E Jesus um dia disse: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então o reino dos céus é tomado por renúncia. Quando alguém vê, essa semana é a semana de aniversário de Agudos. É carreata, é caminhão para baixo buzinando, é banda, é bolo na rua, é rodeio, é grito, é louvor, é tudo. Mas quando alguém passa lá, na época, com uma cruz nas costas, não tem alegria nisso. Eu não sou sádico, mas eu sou realista. Eu já passei muito sofrimento, muita perseguição, muita traição, muitas coisas, porque o reino de Deus está vindo em mim para eu tomar ele por esforço, para eu renunciar à minha carne. Então alguém pega uma cruz. Antigamente, quando alguém passava com uma cruz, ninguém batia palma, ninguém celebrava. E sabia que cada passo que ele estava dando era um pouquinho mais perto da pior agonia que ele iria ter. Quando Jesus nasceu, ele sabia o pior momento da vida dele. Carregar o pecado de toda a humanidade, que vira as costas e despreza, é chamado e não atende. É muito sério as pessoas falarem não para o Senhor. O Senhor tem propósito para a nossa vida aqui. Jesus tem um plano específico de quando nosso pai, nossa mãe foram para a cama. O plano de Deus já estava traçado antes. O propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Presta atenção. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus foi criar o homem, a Bíblia diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é plural. Não é eu vou fazer. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amados,
Não é errado tomar um suco de laranja. Não é errado tomar banho. Não é errado comer. Não é errado trabalhar. Não é errado casar. Mas é errado pôr isso na frente do propósito eterno de Deus. Quer ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Que jeito que você é semelhante a Jesus? Com renúncia, com obediência, aprendendo a me submeter ao Senhor. Nós estamos aqui numa reunião de liderança, eu estava contando que o Senhor chegou para José, ele queria largar Maria, abandonar a esposa, que ia casar, era desposado, porque ela estava grávida. Ele pensou, me traiu. E o Senhor pega e diz, manda um anjo falar para ele em sonho, não temas em tomar Maria por tua mulher, porque o que dela foi gerado do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Propósito. Maria, José estava casando com uma mulher que gerou Jesus, homem, no ventre dela, para cumprir o plano de salvação, que inclui até nós. Isso é revelação. E José parou, olhou para Maria e falou, eu vou ficar com ela. Quando nasceu Jesus, um anjo falou para José em sonho, José, vai para o Egito, foge, porque vão procurar matar Jesus, o menino. José pegou aquela revelação, foi para o Egito e ficou lá. Quando passou um tempo, um anjo falou para José, José, volta para o Egito que já morreram aqueles que queriam matar o seu filho. Olha que direção. Se você quer andar no sobrenatural, você vai alcançar esse tipo de direção. Propósito. Como? O Espírito Santo. A Bíblia diz, o Espírito de Deus é como o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, de onde ele vai. Mas o vento sopra, e o Espírito Santo sopra a nossa vida. Vai começar a acontecer na sua vida coisas que você nunca imaginou. Você vai indo para um lado, você vai errar o caminho, quando você vai ver, tem uma pessoa ali para você pregar. Vai acontecer propósitos. A igreja precisa se alinhar a uma visão, a uma meta e a um propósito de Deus para a vida dela. A palavra de Deus diz que nós somos reino de sacerdotes. Sacerdócio real significa sacerdotes do reino. O povo de Israel foi chamado, se você ler a Bíblia em Deuteronômio, Deus falou, vocês são raça, povo de sacerdotes, povo exclusivo de Deus, propósito eterno de Deus. Todos nós, a igreja hoje é reino de sacerdote. E quando foi no Sinai, Deus tinha preparado Israel, falado muito com eles, eles nunca se atinaram. A Bíblia diz que Israel, quando o Rogério pregou, conhecia os feitos de Deus, mas não conhecia os caminhos. No Salmo 91 fala, não conheceu os caminhos. E quando Israel chega no Sinai, que era o maior momento da intimidade com Deus, o Espírito de Deus se manifestando naquele monte, dando direção para eles, Deus chegou ali, o povo chegou e falou, Moisés, não fale mais Deus conosco. Fale Deus com você. E você fale conosco. Nós vamos morrer. Nós não temos estrutura para ouvir Deus. Moisés, que era um homem muito experiente, muito de intimidade com Deus, ele disse, sinto-me aterrado e trêmulo. E Deus pegou e falou, Moisés, ouve a palavra deles. Só que nós entendemos aí que ali eles perderam o sacerdócio. Mas nós somos, o que é sacerdote? O sacerdote, você vai no hospital, tem uma pessoa doente, como uma pessoa chegou uma vez e falou, vai lá no hospital, orar por uma pessoa. O homem de
Deus foi lá, chegou lá. Ora por ele aí, que ele está doente. Ele olhou para o doente, falou: olha, meu amigo, eu não vou orar por você não, até logo. Que isso, irmão? Nós trouxemos você aqui para orar pelo homem. Ele falou: eu sei, mas eu não vou orar por ele. Você está errado, você tem que orar. Chamamos você para orar de fora, ora por ele. Ele chegou para o doente, deitado na cama, falou: teu problema é você e Deus. Faz o que ele te mandou. E aquele homem estava sendo chamado para um ministério. Ele não queria. Estava morrendo. É discernimento. O sacerdote vai falar: eu vou orar por você, e a sua vida vai mudar. Você está com um problema financeiro? Eu vou orar por você, vou te dar uns conselhos. Nós tivemos pessoas aqui quebradas na igreja, devendo. Eu fui na casa de um irmão, a casa dele era tão grande, que se alguém telefonasse e perguntasse: o Sérgio está aí? Era para falar assim: não sei. Mas você não mora aí? Moro, mas não sei se ele está aí. De tão grande que era a casa do homem. Ele chegou para mim e falou assim: eu não tenho dinheiro para te comprar um Guaraná. Quanto você ganha por mês? Ganho tanto. Eu falei: não tem nada com a sua vida. Eu perguntei se você está precisando de alguma coisa, porque é para te dar uma cesta básica. Eu falei: eu sei, mas eu quero uma ajuda. Mostrou uma lista da dívida que ele tinha. Era impagável. Eu falei: eu vou fazer uma oração por você e vou te dar uns conselhos. Se eu estivesse no seu lugar. É conselho, a vida é sua. Todos os conselhos que eu dei para esse irmão, ele aplicou. Em questão de 30 dias, ele estava com saldo positivo, sem uma dívida. Não é que a gente é grande, não. O reino de Deus entrou na vida daquele homem. Isso é sacerdote. Levar a pessoa a Deus e levar Deus à pessoa. Eu quero mudar a vida dessa pessoa. Eu quero ver essa pessoa. Eu levo salvação para a pessoa. Eu vou no hospital. Nós tivemos um irmão que uma vez o meu sogro estava enfermo no hospital. Tinha um homem lá no hospital, nem sabia quem era. Preguei para ele. Ele se converteu, ele foi curado e veio e ficou membro da igreja aqui. Como é que ele chamava o esposo? Luiz, o irmão Luiz, esposo da irmã Glória. Converteu lá no hospital, eu nem conhecia ele. Preguei para o seu Nivaldo, estava lá enfermo. Preguei para ele, falei de Jesus para ele. Deus curou ele, fez parte da igreja aqui, morreu. Glória a Deus, isso é sacerdócio. Você tem a palavra para pegar uma pessoa e levar ele transportado das trevas para a luz. E para isso, ao Espírito Santo, há uma revelação e uma direção. Nós estamos orando a liderança por visão. Aí Maria, a Bíblia diz que Maria recebeu uma visita de um anjo Gabriel. Maria, você vai gerar um filho. Ela falou: mas eu não tenho relação com homem nenhum. Vai ser do Espírito Santo da tua vida. E Maria recebeu aquela palavra, ficou grávida, foi na casa de Isabel, mulher de Zacarias. Ela estava grávida de João Batista. E ela entra na casa de Isabel. E o João Batista, no ventre de Isabel, começou a saltar. E ela veio com o espírito profético em Isabel, e ela fala: a serva do Senhor está aqui, o meu Senhor está aqui. E sabe que Jesus estava no ventre da Maria. E a coisa vai acontecendo. Revelações, revelações. Nós precisamos de visão. O que é que Deus quer da igreja? Qual é o plano de Deus para a nossa comunidade? Vai trabalhar com casas de recuperação, orfanato, vai trabalhar com casais,
vai trabalhar com líderes, vai enviar missionários. Qual é o propósito? Nosso, para nós. Deus está mostrando para nós qual é o propósito. Para isso a gente tem hoje já, graças a Deus, Ministério de Louvor, Ministério da Palavra, Ministério de Oração, Intercessão. E a gente está procurando pessoas que vão ser discípulos. Quais são as pessoas, Senhor? É importante. João Batista foi chamado, esperou uma direção de Deus. E a Bíblia diz, veio a palavra do Senhor a João, no deserto da Judeia. Quando a palavra de Deus veio, a direção de Deus veio, João saiu no deserto da Judeia e começou a pregar, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E chamou o povo de raça de víboras, os fariseus. Sabe por quê? Porque ele sentiu que aquela era a palavra para falar para aqueles fariseus. Hoje, você vê, eu vejo pregadores que não têm luta nenhuma. Eu vi um pregador pregando na Câmara Municipal de Agudos. Todos aqui somos irmãos em Cristo, tal. Quase que eu levantei e falei, você está enganado, rapaz. Quem falou que todo mundo aqui é irmão? Nasceu de novo? Nasceu da água do Espírito? Se converteu? Recebeu Jesus como Senhor, Salvador e Rei? Não. Então rasga a Bíblia. Como você diz que todo mundo é irmão aqui? Não tem luta nenhuma um homem desse. Agora Paulo chegava lá e falou, é o seguinte, vocês mataram Jesus, vocês crucificaram ele, e se vocês não se arrependerem, vocês vão tudo para o lago do fogo. Era assim. O evangelho que Paulo pregava não era, não, fala devagarzinho, tal. Você quer ir para o céu? Teve até um homem que ia numa igreja, ele chegava lá, eu vou aqui na igreja, tal, e não tomava posição nenhuma. É um doutor. Aí, chegou um dia, ele estava saindo do culto, uma pessoa simples, fazendeiro, né, trabalhador, analfabeto. Doutor, faz favor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. E aí, o senhor vai se converter e vai para o céu? Não sei e tal. Foi, então vai para o inferno. Falou para o homem saiu irado com o rapaz. Vai para o inferno. Bateu, saiu duro, pisando duro. Vou encenar, tá? Aí pegou o trem. O trem começou. Vai para o inferno, 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 vai para o inferno. O homem ficou desesperado. Onde ele ia, escutava lá uma máquina, tinha uma máquina de arroz. Ficava, máquina de arroz é um negócio que não para, fica batendo assim. Escutava, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Aí o sujeito saiu com um instrumento, não sei se você sabe o nome, chama matraca. É uma das coisas que usa, às vezes, é para vender pipoca, as coisas, bate assim, ele tem umas ferros que bate dos dois lados. Então, matraca é que fala muito, né? Muitas pessoas usam esse. E o homem saiu com a matraca. Ele falou, ai, meu Deus, para com isso. Mas por quê? Porque isso aí está falando para mim, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Tudo para ele era o inferno. Na outra semana, o homem veio da igreja, o pastor fez apelo, o doutor veio para frente. Aí o pastor ficou todo, doutor, qual foi o parte do sermão, da mensagem, da pregação que eu fiz, que o senhor se empolgou, que o senhor foi quebrantado, foi tocado por Jesus e veio aqui na frente? Ele falou, não foi o senhor não, foi um membro da igreja aí. O que aconteceu? Ele falou para mim, você quer ir para o céu? Não, então vai para o inferno. E eu percebi que realmente eu estou errado. Posição. Toma uma posição. Eu sou chamado, mas eu não gosto de compromisso, eu não gosto de pregar, eu não gosto que chame minha atenção, eu não gosto de ser discipulado, eu não gosto que se intrometa na minha vida. Irmão, nós estamos totalmente errados. Precisa. Não é isso. Hoje eu tenho maturidade para falar assim, você não quer palpite? Você não quer opinião na sua vida? Está respeitado. Vai sentar e fica à vontade.
mas não é o caminho. Jesus chamava, orientava, ensinava, cobrava, corrigia e falava, vai fazer. Isso é senhorio. E voltando só no assunto, Jesus é o Filho de Deus unigênito, único. Deus não tem espiritualmente mais nenhum filho. Mas Deus deu para Jesus uma capacidade de ser o primogênito. Agora, filho, você é o único, herdeiro, filho de Deus, único. Mas eu vou abençoar pessoas. E vou dar a eles, que eles vão ser filhos de Deus também, por meio de você. E você vai ser o mais velho, primogênito. E eu quero a minha igreja ser igual você. Os ministérios, o discipulado, é para acertar a igreja, afinar, santificar, lavar as impurezas da igreja, para a igreja ser como Jesus. Jesus falou assim, o discípulo não está acima do seu mestre, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Sabe o que significa isso? O discípulo somos nós, não somos superiores a Jesus, que é o mestre. Basta a nós sermos iguaizinhos a Jesus. Se você ler a Bíblia com revelação do Espírito Santo, a Bíblia fala, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Como que é isso? Prossigo para conquistar o pleno da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, prossigo para o alvo, para ser como Jesus. Eu sou aperfeiçoado, aperfeiçoamento dos santos, para que sejamos à medida da estatura da plenitude de Cristo. O Espírito de Deus trabalha no homem de fé em fé, de glória em glória, transformando o caráter de meu e seu, até nos conformar com a imagem de Jesus Cristo. Nós carregamos a cruz, renunciamos nossa carne, nossa vontade, a carne vai morrendo, o Espírito vai dando fruto dele no nosso caráter, aí nós temos amor, aí nós temos humildade, aí nós crescemos espiritualmente. Crente carnal só dá trabalho. Todo respeito, é uma encrenca. Tem lugar que você vai pregar, é uma encrenca. Você não pode falar. Você não pode falar nada. Eles querem um evangelho que você tem que ser pago pela igreja, você tem que pregar o que a pessoa quer e gosta. Meu irmão, isso não é igreja. Não é assim. Teve um homem de Deus que foi assumir uma igreja que ninguém parava na igreja. Saía tudo magoado, ferido, e o pastor não queria nunca mais voltar lá. Chamaram um pastor, o pastor chegou, reuniu a igreja e falou assim, vocês querem a minha mão ou vocês querem Jesus? Como assim? É a minha mão, eu dou, faço o que vocês quiserem. A minha mão. Vocês querem a palavra? Querem, então senta. E ali, ó, na igreja. Reino, 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 reino. Sabe o que acontece muitas vezes numa igreja que prega o reino? As pessoas vão para o mais fácil. Vem para cá, que aqui nós te damos um cargo. Aqui nós estamos. Teve uma pessoa que veio um dia aqui, de uma igreja, ele já tinha saído daqui, nasceu aqui, se converteu aqui. Saiu, foi para muitas igrejas. E um dia ele apareceu num culto aqui, eu tive a impressão que ele veio para ficar, para voltar. Como ele estava congregando numa igreja de um amigo, apesar de ser nascido aqui, eu liguei para o irmão, naquela noite, no domingo. Olha, fulano de tal está aqui. Não pode, porque ele é um discípulo meu, ele faz parte do Ministério do Louvor. Chamou a atenção do irmão, o irmão ficou bicudo comigo. Na outra semana, esse irmão foi desobediente de novo, foi visitar outra igreja. Está no louvor da igreja até hoje. Eu não faço isso. Vem, rápido. Aí você não sai. Não sai se você... Né? Quando uma pessoa pega uma maturidade,
Quando um cristão pega conhecimento de relacionamento, de conexões, essa pessoa, ela é inseparável. Só sai se for enviado. Quando saímos de relacionamento, eu não quero mais ficar com você, você vai para lá, eu vou para cá. Não tem o tratamento de Deus como deve ter. Deus não faz isso. Jesus enviou os discípulos, multiplicação. Isso é ideal. Mas quando não tem esse nível, eu não gostei do que você falou. E quem perguntou se você gostou? Ah, não gostei, não gosto do seu jeito de pregar. É. Um discípulo, ele segue Jesus independente da falha da igreja. E toda a igreja tem falha. Esse é o propósito. O discípulo segue Jesus. Na igreja de Antioquia, vou passar para a fase final, a Bíblia diz que em Atos 13, os presbíteros estavam servindo a Deus, orando, jejuando, buscando o Senhor. O Espírito Santo deu uma profecia: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. Sabe o que é isso? Visão. Quando alguém busca Deus com sinceridade, Deus dá visão e direção. Quando não tem visão e direção, é porque não estamos aceitando o chamado de Deus. Deus falou: Moisés, eu quero te chamar para você tirar o meu povo lá do Egito. Ah, é? E daí? E você, para saber que eu estou te chamando, você vai vir com o povo de Israel, vai sair do Egito, liberto da escravidão, celebrando a Páscoa, e vai me servir com você e o povo nesse monte aqui. Moisés estava no Sinai, Horebe, 2 nomes, que é o mesmo monte, mesmo nome. Moisés olhou para Deus e falou: mas Deus, como que eu vou tirar Israel? Eu estou com você. Vai lá. O respaldo veio. Moisés foi lá, não foi morto, falou as pragas, anunciou tudo que era para fazer, e depois veio e celebrou o Pentecoste no Sinai. 50 dias depois da Páscoa, que eles saíram do Egito, dia 14 do mês, acho que de Nissan, eles vieram. No 3º mês, santificou o povo e veio o Pentecoste no Sinai. Cumpriu a palavra que Deus falou: você vai libertar o povo lá, vai me servir aqui no Sinai. Aí Moisés recebeu a revelação da lei, bateu com a vara na rocha 2 vezes, saiu água. Pediu e Deus mandou codornizes, mandou maná, mandou pragas de água tornar em sangue. Fez tudo porque Moisés aceitou o chamado. Eu estou vendo pessoas aqui crescendo, porque estão dando atenção à honra, ao chamado de Deus. Por isso eu chamo pessoas para a reunião de liderança. É uma delícia, né? Horários difíceis, muda tudo. Não tem um negócio, não tem um dia melhor, não sei. Vocês que arrumei, mas é difícil. Mas a gente faz isso. E Deus cumpriu os seus planos. Gideão estava num problema lá: ah, Senhor, o que eu faço? Tal, olha, os midianitas roubam tudo. Vem cá. Eu vou preparar você. Você vai aceitar meu chamado? Vou. Vitória. Gideão conquistou, venceu os midianitas. E eu penso que Gideão devia ter continuado. O povo falou: reina sobre nós, você e seus filhos. Não vou reinar, nem eu, nem meus filhos. Vou fazer uma estola sacerdotal. O povo começou a idolatrar. E desvirtuou. Elias foi tão usado por Deus, que Deus manifestou com fogo sobre o altar. E queimou o sacrifício, queimou o altar. Ele acabou com os profetas de Baal, matou todos. E não aguentou mais, falou: não quero mais, eu quero morrer, tira minha vida, tal. Deus trabalhou com ele, falou: Elias, não é assim, tem mais lá. E Elias falou: tá bom. Deus ministrou a ele, mandou um anjo dar comida para ele.
dar água para ele. A comida era tão boa que ele andou 40 dias, 40 noites com aquela comida. Sustentou ele. Ele foi, ele ficou ali, volta para o caminho de Damasco. Unge Azael, o rei da Síria, unge Eliseu, o profeta em teu lugar. Quem que era o outro, Rogério? Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, profeta. Unge Jeú, rei de Israel. 3 coisas que ele tinha que fazer. E lá tem 7.000 fiéis. 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Vai lá, anda com esses 7.000. Elias tinha uma característica, ele não era muito de andar com as pessoas. Ele falou, não tem ninguém mais. Deus falou, tem 7.000 fiéis lá. Anda com eles. Nós temos aprendido aqui a não andar sozinho, né, Beto e Rogério? Não andamos sozinhos. Trocamos ideia, conversamos, acertamos diferenças, damos opiniões, oramos uns pelos outros, áreas que precisam, ora por mim, vou viajar. Estamos juntos. Isso é um princípio. Outros irmãos também, a liderança, estamos andando juntos. Para crescimento, a igreja é chamada a uma vida individual e coletiva. Corpo é coletivo. Jejum, coletivo, individual. Oração, individual, coletiva. A igreja primitiva tinha culto de toda manhã e culto de oração toda tarde. Por isso que essa igreja estava sempre fluindo. E Paulo, no Atos 13, finalizando, ele falava assim, ele saiu enviado pelo Espírito Santo. E começou a abrir igrejas, começou a levantar uma equipe, ministérios fortes. Hoje tem muitos ministérios. Eu conheço muitos deles e aprendo muito. Nós lemos livros de ministérios de igrejas. A maior igreja dos Estados Unidos, chama Life Church. Conheço o ministério apostólico dos 5 continentes do mundo. Ministério, hoje, de peso, que ministra, que escreve livros. Conheço o ministério do Rony Chaves, ministério apostólico. Dizem que ele é apóstolo de apóstolos. Esse ministério com Jamê esteve aqui pregando conosco. 150 presbíteros, ministério dele. 150 líderes que pastoreiam igrejas no mundo inteiro. Isso não consegue de um dia para o outro. Não nasce pronto. Isso é trabalhar, isso é restauração, maturidade. Livros e livros, mensagens escritas. Eu acho que as mensagens que eu tenho hoje gravado aqui, nós temos mensagens nossas no YouTube. Mas se você pegar minhas anotações, que não sei não se eu vou morrer, você vai ficar, vai entender elas. Eu tenho, mas tem pessoa que guarda no tablet, guarda no iPhone, no celular, no computador, mensagens todas que eles estão ministrando. Por quê? Isso é legado, é deixar. Eu sei que eu deixei já, sei que o Beto, outros irmãos aqui, já deixaram legados no YouTube. Nós temos cerca de 200 mensagens, 300 mensagens lá. Isso é base. Reino de Deus, não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Se você quer se aprofundar no reino de Deus, você vai cumprir a grande comissão de Jesus. Seja discípulo e faça discípulos de todas as nações. Você pode ficar em pé nesse momento? Se alguém quiser falar algo. Glória a Deus.
vamos habitar eternamente com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos, Pai, receber visão, receber revelação, receber direção do Senhor. Queremos aprender a nos sujeitar, a honrar o chamado da igreja, o propósito que o Senhor tem para nós. Queremos honrar ao Senhor por todos os teus propósitos. Honrar o Senhor porque o Senhor já fez, porque o Senhor está fazendo. E cremos, Senhor, que o Senhor fará toda a tua vontade. A parte do Senhor não tem falta. Que nós, o Senhor, nos ajude de sermos submissos, obedientes aos teus propósitos, à tua palavra, ao teu chamado. Submissos uns aos outros, amando uns aos outros e servindo ao Senhor com a visão do teu reino, sendo e fazendo discípulos do Senhor para a tua honra e glória. Obrigado por esta noite, pelo louvor, pela palavra, pela vida dos irmãos. Que venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade em nós e através de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.